Boa tarde, pessoal. Vou começar agora nossa aula integrada, né, com o professor Ivanildo, com o professor Luciano. E hoje, até que a aula é do professor Luciano, né, então a gente vai trabalhar mais com a parte do projeto de agropecuário. Eu já recebi o trabalho, né, todos os grupos formados enviaram o trabalho que é o Canvas, que é da parte de empreendedorismo. Tem alguns que eu deixei a comentários, outros eu vou tratar com o próprio grupo, o que precisa melhorar. Em geral, assim, os trabalhos foram muito bons. O único, assim, tá mais complicado foi por causa mesmo de formação de grupo, porque não foi feito pelo grupo completo, aí talvez sobrecarregou, né, as pessoas que fizeram, acabou não tendo um êxito ali. Mas eu vou conversar direitinho. E aí hoje, então assim, não seria mais para falar da parte de empreendedorismo, porque eu até fiz uma aula já com vocês para poder tirar dúvida, explicar. Então a gente vai conversar mais da segunda parte. E é uma forma também de a gente conseguir melhorar a nota junto com o empreendedorismo. Porque a partir desses resultados que os professores vão falar sobre essa proposta, é o que vocês vão conseguir gravar o vídeo, que é a parte da nota do quarto bimestre de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar a palavra para o professor Ivanildo, para o Luciano, e eu vou participar da aula, mas não é empreendedorismo hoje. Ivanildo, se quiser começar. Oi, Luciano. Não, você pode começar, até porque eu finalizei as correções dos trabalhos agora essa semana, ainda nem retornei para os alunos, e eu vou fazer uns comentários meio que geral dos trabalhos, não vou fazer tão específico, justamente porque eu não tive esse feedback ainda com a turma. Mas aí você pode começar e fazer suas ponderações, não sei se você vai fazer para o trabalho, ou se vai fazer comentários gerais, e aí eu vou fazer esse contato mais próximo com a turma ainda durante essa semana e semana que vem. Então, eu vou fazer a princípio, eu imagino que será algo parecido, tanto eu quanto o professor Ivanildo vamos cobrar no sentido da disciplina de PV3, né? Aí o Ivanildo está lá com o terceiro B, eu estou com o terceiro A. O que eu listei, eu tive 3 grupos, tá? Paula e Ivanildo, que já me entregaram as propostas, né? 2 grupos completos, com 5 alunos, e uma dupla, né? Que entregou, nos qual eu dei o retorno. Então, eu vou começar, assim, pela estrutura do trabalho, tá? O que eu pedi a eles ali, para se fazer. Bom, o que é importante numa situação dessa, de proposta de recomendação, ou proposta de interferência, como queiram chamar, né? Nós usamos o nome interferência com a ideia de que nós não vamos fazer uma correção de toda a atividade do produtor. Nós vamos interferir, vamos dizer assim, né? Às vezes em um único ponto que está problemático. Às vezes eu posso ver que ele tem problema com calagem, com adubação, com controle de pragas, com colheita, mas eu tenho habilidade para interferir só lá na colheita. Então, por isso que às vezes a gente usa esse termo interferência e não uma recomendação de forma geral, tá? Então, o que é importante? Quando a Paula foi fazer as visitas, eu até brinquei numa das aulas lá, que os alunos falaram assim, mas a Paula não estava mostrando o inseto direito. A professora não mostrou para mim lá. Eu falei, mas a professora vai disponibilizar o contato do produtor, o vídeo, e se vocês tiverem maiores dúvidas, entrem em contato com eles, perguntem, esclareçam, tirem suas dúvidas, né? E na montagem da parte escrita, o que é interessante? Uma introdução, ou como queiram chamar, também pode ser uma apresentação. Nesse tópico, o que eu pedi aos alunos? Que descreva a propriedade, tá? Mas não, o produtor cacau, cupuaçu, ameixa, azeitona. Não, peraí, qual foi a fruta que o produtor falou que tem problema? É só o cacau? Então, vocês descrevam essa propriedade com relação a essa cultura, né? Qual a localidade da propriedade? Qual a área que essa cultura ocupa? Espaçamento que ele utilizou, tem uma cultivar? Comecem a descrever essa área, né? Esse seria o primeiro tópico que vocês vão fazer. No segundo tópico, aí vai aparecer o quê? A proposta de vocês.
Então, em cima daquela introdução que vocês descreveram ela ali, na proposta vocês vão colocar, creio que a prática da adubação pode ser melhorada. Então, nós recomendamos que usando tal adubo, nas quantidades de tal, tal e tal. E aí vocês vão listar. Então, vocês estão pretendendo interferir ali na adubação que o produtor está fazendo. E aí vocês estão dizendo o que é a proposta de vocês. Aí vem um outro tópico, que seria a metodologia, né? Como que vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer baseado no análise de solo, só que aí vocês têm que entender o seguinte, vocês estão estudando aqui. Talvez o produtor nunca ouviu falar o que é uma análise de solo. Então, quando vocês falarem isso, vai lá, análise de solo, eu quero que você pega um baldinho, um enxadão, uma enxada, às vezes faz com facão, às vezes com foice, tem diferentes metodologias para se fazer, porque eu imagino que ele não vai ter um trado na propriedade dele. Aí você vai fazer, a sua área é de 1 hectare, você tem que fazer 10 coletas em zigue-zague, aleatório, separar uma amostra. Então, você tem que colocar isso na metodologia para ele, né? Como que ele vai fazer essa coleta? Isso é mandado para um laboratório. Quando você receber o resultado, você vai nos enviar. Nós vamos calcular segundo, vamos utilizar um livro do Quinta Aproximação, que é o do Ribeiro. Então, foi utilizado esse livro. Chegamos à seguinte conclusão, que usa 100 kg de N, 80 kg de P e tal. E qual adubo? É um adubo concentrado? É um adubo formulado? Aí vocês têm que fazer esse cálculo também para colocar ali. Então, na metodologia vem justamente isso, o que você vai fazer. Num outro tópico depois, eu coloquei como resultados esperados, né? O que você espera que essa prática surta efeito ali? Se ele falou que as folhas estão amarelas, que produz pouco, tá fácil. Meu resultado esperado é o quê? Que a planta fique mais sadia, fique mais sadia do ponto de vista nutricional e que produza mais. Basicamente é isso que você espera de resultado. É algo bem curto, é aquele coisa de porco, tá? Curto e grosso ali, não tem muita conversa aqui, não. Um outro ponto vai ser o cronograma. Esse alguns alunos têm dificuldade, às vezes, para fazer. O que é um cronograma? É você contar o que vai ser feito e quando vai ser feito, né? Eu até sugiro, muitas vezes, o aluno trabalhar na forma de tabela ali para fazer uns dados. Exemplo, coleta de solo. Vou fazer ela em agosto. Então, você dá um tempo ali. Envio para o laboratório, ainda em agosto. Resultado da análise de solo, setembro. Adubação, outubro. Então, você vai falando para ele quando que é para fazer cada coisa. Então, adubou outubro, aí vai colher quando? Talvez vai colher 6 meses, 8 meses depois. Mas a sua interferência, ela foi quando? Agosto, quando começou a coleta, até outubro, quando você fez a adubação. Então, o seu trabalho como produtor, na prática, ele foi até ali. Você vai manter um contato com ele para ver o rendimento, por curiosidade, mas o seu trabalho foi de 3 meses, encerrou nesse período. Então, o cronograma é isso. O que eu vou fazer e quando eu vou fazer, tá? Para não deixar também o produtor à deriva. Ele falou, aquele aluno do IF me ligou aqui, já tem uns 15 dias, talvez ele não sabe que análise de solo tem laboratório que leva 30 para fazer. Então, é importante que você vai dando esse retorno para ele, tem que estar lá no cronograma. Outra coisa extremamente importante, gente, que é o nosso último ponto aí, é o orçamento. Porque, às vezes, o produtor recebe vocês, recebeu a professora Paula lá, recebe um contato de vocês, e acha que o IFRO tem condições de fazer análise aqui, tem condições de fazer tudo. E a gente não tem hoje. Então, no orçamento, você vai colocar lá, olha, eu recomendo 5 análises de solo. Análise completa, hoje, se eu não me engano, ali em Ariquemes, dependendo da conversa com a dona, vocês conseguem uma faixa de 35 a 50 reais, né? E aí tem algumas variações, tá? Se é completa, se é com macro, micro, o que vocês vão precisar?
tá? E aí tem que colocar, se eu estou recomendando 3 para o produtor, e vamos arredondar aqui, né? Tá R$ 50, então ele vai precisar desembolsar R$ 150. E aí, é só esse o custo? Não, peraí. Se der baixo, eu posso recomendar calcário. Quanto está a tonelada de calcário? Eu vou recomendar adubo. Quanto está o quilo do adubo? Então, você tem que colocar lá. Professor, mas pode acontecer do produtor olhar o orçamento e falar assim para mim, não pretendo fazer? Pode, tá? Pode acontecer, isso é muito comum. Na situação, o que a gente vai fazer? O vídeo demonstrando o efeito que teria essa adubação sobre a cultura dele, os benefícios que poderiam ter. Se ele vai ou não fazer isso, a gente não sabe, né? Pode acontecer igual o grupo que eu estava citando antes ali, né? O grupo do Emerson e da Andressa que está aí. O Lucas Barbon fez alguns vídeos e mandou para o produtor, e o produtor já está adorando, está fazendo algumas coisas lá já. Né? Então, pode ter produtor que seja extremamente aceptivo com a ideia. E pode ter outros que não, vai falar assim, é caro, não tenho dinheiro agora, não ganho tanto para isso. Mas a ideia é você plantar a sementinha. Deixa ele ali sabendo que você tem conhecimento para resolver parte ou todo um problema dele. Para nós, como docente, é ótimo saber que vocês conseguiram se inteirar de uma situação e apresentar uma proposta que é coerente com o problema dele. Isso, para nós, você já entendeu, tá? Não tenha dúvida disso. Se o produtor pegar a ideia e vocês conseguirem, melhor ainda mais para vocês que estão no terceiro ano, né? Ano que vem é mercado de trabalho, é curso de graduação, é outra vida, e vocês podem dar sequência nessa atividade. É uma tentativa, assim, gente. Eu sei que eu falo muito com o terceiro ano que eu gosto muito de trabalhar com extensão. Eu gosto que o terceiro ano seja quase todo lá, mas esse ano foi tão diferente que talvez essa foi uma forma que a gente encontrou de colocar vocês, pelo menos um pouquinho assim, em contato com o que está externo, o mundo lá fora, o contato com o produtor, outra vivência. Tá? Então, em termos de estrutura, foi isso que eu estou pedindo. Aí, algumas coisas, Ivanildo, que eu tive situação para corrigir, teve grupos meus que estão recomendando tratamento químico. Mas daí eu fui olhar no site do Ministério, aquele produto não é registrado para aquela cultura. Sim, sim. Não pode. Corrija, troca o produto, faça. Então, além da estrutura, tá? Eu e Ivanildo, a gente vai dar uma olhada nisso também. Por isso que eu estou falando para vocês não fazerem os vídeos antes dessa proposta estar aprovada. Porque a gente precisa que vocês também façam uma coisa dentro dos padrões para a disciplina e para a cultura como um todo, porque daí são outros princípios que a gente tem que seguir. Tá certo, professor Ivanildo? Sim, isso, justamente isso, Luciano. Inclusive, eu também segui esse mesmo roteiro com eles, né? Deixei livre também para eles fazerem a proposta do projeto, mas fiz essas indicações para eles, né? A caracterização da propriedade, a proposta de interferência, o cronograma e também o orçamento, né? O que eu tive de retorno, que foi até segunda-feira que eu estendi o prazo para eles, que alguns grupos realmente fizeram o orçamento, outros não fizeram, outros fizeram proposta muito geral, como se fosse assim todo o sistema de manejo de práticas culturais para a cultura, né? Recomendações para o sistema de manejo. E aí eu finalizei as correções hoje pela manhã e vou retornar agora para eles com essas sugestões. Basicamente, o que você falou aí está nas minhas recomendações. Então, eu vou também retornar isso para eles e a proposta antes de fazer esse vídeo, realmente é isso que o Luciano falou, a gente vai fechar essa proposta, que vai ser esse relatório de quarto bimestre junto com o vídeo. Então, essa primeira proposta do terceiro bimestre aqui, a gente não fechou ela, a gente está fazendo essa avaliação com vocês, justamente para a gente chegar num denominador comum. Olha, nós chegamos a essa conclusão, nós vamos apresentar essa proposta para o produtor. E João Lucas, que está aqui, a Emily, a Acre, que está aqui da turma também, a Analice, eu não sei se vocês tiveram contato assim, com o produtor, né? Eu acho que o grupo da Acre, que foi a Michelle, que estava em contato comigo, tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas,
acho que vocês conseguiram entrar em contato com o produtor. Então, já vieram com uma proposta um pouco mais montada, né? Assim, do que seria essa interferência, de acordo com as nossas discussões. Mas a maioria dos outros grupos, eu percebi que não tiveram esse contato ainda. Então, assim, gente, nós não fechamos a proposta com esse relatório que vocês nos enviaram. A nossa proposta é correção desse trabalho e que a gente apresente uma proposta, não vou nem dizer definitiva, né? Mas que seja passível de que o produtor possa aplicar ou, né, por decisão do produtor, ele também não aplique essa metodologia que vocês vão propor para eles. Então, foi basicamente a mesma sequência que o Luciano utilizou para a turma do terceiro A, a gente também utilizou na turma. E as correções também são muito pautadas em cima do que o Luciano falou, né, em cima da estrutura, e eu vou devolver isso para vocês, e a gente vai fazer essas correções aí ao longo dessa semana que vem. Luciano? Então, eu até coloquei ali... Vou até aproveitar uma fala. Que, assim, vai falar, professor? Isso mais sobre o contato dos produtores, porque é uma parte importante, né? Talvez para entender o problema, para poder fazer a apresentação, e principalmente, né? Acho que pelas informações que tem no vídeo. Né, eu não tenho conhecimento quase nenhum, então talvez as informações que eu coloquei ali no vídeo não seja suficiente para vocês fazerem essa proposta. Então, é muito importante ter o contato com o produtor. Foram pouquíssimos grupos que veio solicitar o contato. Hoje que aconteceu um problema, né? Que veio me solicitar hoje o contato de um produtor que eu ainda não consegui. Mas o restante, todo mundo que conversou comigo, o máximo que eu fiz foi passar orientação, né? De horário que é para falar com o produtor, que talvez antes de ir lá perguntar, de falar com o produtor, conversar com o professor, porque assim, é para tirar dúvidas, mas você também precisa se apresentar para o produtor como um profissional, né, já. Então, como o produtor espera que vocês vão fazer uma proposta que talvez vocês ainda nem se inteiraram do assunto, né? Então, tenta conversar primeiro com o professor para ver, será que, pelo que está aqui, essa informação é mais desconhecimento meu ou eu preciso mesmo me aprofundar com o produtor? Então, mais assim, essas informações que eu passo para você, mas passando o contato do produtor, que eu acredito, nós temos 8, não me recordo agora, mas acho que uns 9 grupos. Eu não cheguei a passar o contato nem para metade. E não foi porque, assim, não, a professora não passou, né? É porque os grupos não vieram procurar. Bom, diante dessa fala da professora, vocês não podem falar que ela está escondendo os telefones, não, tá? Muito bom. Eu vou citar um exemplo aí. A Nalanda, né, a dupla dela aí, fez contato comigo hoje pela manhã, né? E olha só a situação. Ela assistiu o vídeo e o produtor reclama de ataque de insetos e de falta de umidade no cultivo de acerola. E aí ele até coloca que essa falta de umidade fez com que ele produzisse cerca de 10% só do que poderia, do potencial, né? Aí a Nalanda fez uma pesquisa lá. Qual a necessidade hídrica da acerola? Aí ela falou assim, 1.200 milímetros. Aí ela fez uma consulta, qual a precipitação do município de Buritis? Aí ela falou que nesse ano passado, não lembro, né, Nalanda? Depois ela está aí, qualquer coisa pode me ajudar aí também. Ela falou assim, acho que foi acima de 2.000 milímetros. Aí ela falou assim, professor, agora eu não entendi se o produtor está falando a verdade, o que é, mas se a cultura precisa de 1.200, choveu 2.000, como assim ele perdeu por falta de umidade, né? Aí eu conversei um pouco com ela, eu falei, Rondônia é quase que padrão, assim, de 2.000 a 2.400, né, meio geral, milímetros de chover aqui. Só que a gente sabe que maio começa a diminuir chuva, às vezes até abril, né, mas normalmente maio. Junho, julho, agosto, seco. Setembro começa a chover de novo. Mas esse período, né, ou seja, a distribuição de chuva, que não é legal aqui na região. Então, pode ser isso. É estranho o produtor falar que só por falta de chuva nesse período, o potencial caiu para 10. Aí, o que eu falei com ela? Faça o contato com esse produtor.
Converse um pouquinho mais, vá questionando dentro dessa temática. Além de água, que praga foi? Teve isso, teve aquilo, o senhor fez calagem, fez adubação, vai conversando para você saber um pouquinho mais do que ele fez. Lembra daquele tópico de introdução ou apresentação que você tem que descrever ali? Você tem que saber como um todo. Não dá para a gente fechar aqui, né? Igual a gente fala, vou olhar só para frente aqui o problema, porque às vezes ele está em volta, é um problema de fora que está vindo. Então a gente tem que ter uma noção todo, mas essa consulta que ela fez foi muito interessante, porque já colocou ela mesma, assim, em dúvida do que o produtor está falando, né? Então, nesse momento, é o que a professora Paula colocou. Peçam o telefone, entram, façam esse contato com ele, esse bate-bola aí, para tirar algumas dúvidas e ajudar vocês também no que pode fazer. Teve um outro grupo, eu acho que foi o do Randrione, o Randrione está aí, também qualquer coisa você me corrija, Randrione, questão não sei se foi do abacaxi, não sei se foi o teu grupo ou do Emerson, estou na dúvida agora, não, no abacaxi não, desculpa, citros, acho que foi vocês mesmo, que trouxe uma questão daquela doença chamada do dragão amarelo, né, o HLB, um nome bem difícil que ela tem ali, mas a gente usa o nome do graining, né, que é causado por uma bactéria. Aí eles estão trazendo ela como hipótese. Mas se vocês darem uma olhada no pesquisas, texto da área, um exemplo, o Idaron não tem registro dessa doença em Rondônia, ela inexiste aqui no estado. Então, provavelmente, não estou dizendo que não possa ser, tá? Porque também, se for, vocês vão fazer a descoberta. Mas a gente já parte daquele problema assim, será? Nunca aconteceu. Aí você pode ver, de onde vêm suas mudas? De onde você comprou essas mudas? Para ter uma ideia do que é e tentar já essa doença, ela fica ali guardadinha como um plano B, né? Porque provavelmente se trata de uma outra coisa. Então, vocês têm que ter, o que a Nalanda fez ali de ler sobre o assunto, vocês também têm que ter para se não deparar com essa situação. Tá? Então, fica a dica aí também para esse contato com o produtor e uma leitura sobre o que vocês estão fazendo, porque eu fiz um trabalho semelhante a esse, quando era a professora Késia e a professora Adriano, né? E vou usar o termo divertido assim para mim, tá? Não para os alunos que estavam apresentando, mas foi um grupo de alunos apresentar para uma senhora, a senhora já de mais de seus 60 anos, extremamente simpática. Todos os grupos quiseram pegar ela ali, porque ela é muito simpática, deu bolo na visita para eles e tudo. Todo mundo queria ir. Quando voltou a apresentar, sentamos tudo debaixo de um pé de jaca na casa dela, num banco em volta, e os alunos começaram a apresentar a proposta para ela. Ela pegou a proposta, foi lendo, cuidadosa, e começou a perguntar: como que eu faço isso? Quanto me custa isso? Mas, e era com a acerola, né? Se a poda da acerola nessa fase atrapalha a floração e o meu tá com flor, eu ainda posso fazer? Qual a queda de produção que eu tenho? E aí eu comecei a ver o suor escorrendo no rosto dos meninos, né? Por isso estou falando, para mim assim foi divertido, no sentido de que eles não esperavam um conhecimento desse. Tá? E aí é o que a gente fala para vocês, gente, o conhecimento ele está em todo lugar, às vezes com uma forma diferente de entender uma palavra, com uma forma diferente, mas eles que estão lá cultivando, a experiência deles, é mais do que vocês, é mais do que a minha, do Ivanildo no cultivo, e muitas vezes a gente sabe uma coisa que talvez eles testaram lá, não deu certo. Então, sejam humildes também para conversar, entender e saber que o conhecimento vai e voltam. Tá? Vocês aprendem e ensinam na mesma situação, tá? Não tenham medo de ser isso, não acha que, porque vocês estão no último ano, estão formando, vocês já vão sair assim. Não, não. Bastante humildade nessa hora. Eu já fui pego muitas vezes de surpresa nessas visitas, o professor Ivanildo deve ter acontecido a mesma coisa. A gente sempre descobre coisas novas, tá? Então, a troca de ideias aí é algo sensacional, é muito importante vocês fazerem. Isso, Luciano, se me permite, professora Paula, esse contato, gente, vale para todos os grupos, viu?
Não é porque, às vezes não dá para montar simplesmente a proposta em cima dos vídeos, como a professora Paula falou. Tem várias informações. Por exemplo, na cultura do maracujá, um dos produtores apresentou vários problemas, né? Agora, qual grupo vai atuar? Em cima de todos? Ou um específico? Inclusive, tem um grupo que é do maracujá, acho que são... isso. Acho que é o grupo da Michelle, eu acho que é isso. Que vou trabalhando com o maracujá, e o produtor relata que está com dificuldade para produção. Há o florescimento, bastante produção de flores, mas não há o pegamento do fruto. Aí, quais são as possibilidades né, para que isso aconteça? Falta de umidade? Pode ser uma das causas. Adubação, calagem? Pode ser uma das causas. Pode ser incompatibilidade genética? Pode ser uma das causas, né? Pensando na cultura do maracujá. E aí, essa conversa que eles fizeram com o produtor, esse grupo, eles fizeram esse contato com o produtor, eles chegaram a descobrir que o produtor mesmo produziu as sementes, comprou uma fruta no supermercado e produziu as sementes daquele fruto, né? Então, esse pode ser, né, o principal problema, incompatibilidade genética, porque pegou, né, mudas do mesmo fruto ou da mesma planta, e aí, mesmo que haja uma grande produção de flores, não vai haver fecundação, né? Isso a gente já viu lá na aula. Então, pode ser um dos problemas, né? Então, nessa conversa, a gente chegou à conclusão de que, possivelmente, o produtor, para que ele consiga aumentar essa produtividade, ele vai ter que fazer aí uma interferência com substituição por outras, né, de plantas por outras cultivares, senão pode ser que isso seja o principal problema, né? Pode ser que seja o principal problema. Então, essa é uma das propostas que pode ser levada ao produtor, né? Mas você só vai conseguir chegar a esse diagnóstico se você tiver esse contato direto com eles, tá bom? Então, aos grupos que não fizeram esse contato com o produtor ainda, procure a professora Paula para ter esse contato, para ver realmente o que vocês podem fazer de interferência. Não dá, assim, a gente não está fazendo uma assistência técnica de acompanhamento ao longo de todo o processo produtivo. Então, a nossa assistência hoje, possivelmente para os grupos, como sugestão, eu acho que o Luciano também fez isso para os grupos, no ponto principal, ou no ponto-chave que o produtor possa também vir a entender, compreender e aplicar essa nossa interferência. A gente não consegue fazer tudo. Se a gente conseguisse, seria ótimo, né? Imagina se a gente conseguisse fazer uma análise de solo, uma análise foliar, né? Fazer um diagnóstico foliar da planta, recomendação de adubação, de calagem, de correção de adubação e cobertura. Então, isso seria perfeito, né? Mas a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso em razão dos custos também. Mas é isso, esse contato é essencial, tá bom? Esse contato com o produtor é essencial. Luciano, professora Paula, podem ficar à vontade. O nosso, acho que do terceiro A, foi a professora Paula que fez a distribuição, eu não me lembro de nenhum do maracujá, ou algum grupo talvez não entregou ainda, né? Pode acontecer também. Mas esse aí, ó, vou dar mais uma dica aí, então. O professor Ivanildo já colocou um monte de coisa ali. A incompatibilidade é quase que certeira, tá? É um bom material para o grupo que pegou fazer uma leitura, tá? Até Perfeito. Porque hoje em dia não se recomenda mais plantar uma cultivar só na área. E uma outra coisa legal que vocês podem ler sobre isso é polinização artificial ou manual. É um cursinho bacana que dá para fazer uns vídeos muito bom também. Dá uma olhada, quem poliniza o maracujá, esse inseto existe por aqui, não existe? Quando eu falo polinização, os alunos estão ali já pensaram assim, esse professor acha que eu sou bobo. É lógico que é a abelha, a melífera. Olha lá, é a única cultura que a melífera é praga, tá? Ela é boazinha nos outros, aqui ela é praga. Tá? Então, procura lá como é que faz isso. De repente, é algo que não é tão... É trabalhoso, mas não é tão custoso assim, né? E o produtor talvez gosta da ideia de vocês. Dá uma pensada nisso. Inclusive, são dois grupos que ficaram com maracujá, mas um com produtor, outro com outro. Um dos grupos, agora não vou me lembrar qual, o produtor relatou que faz a polinização artificial, né? Lá com
mas mesmo assim relata a baixa produtividade. Agora, não me lembro se é esse que produziu as próprias mudas ou se é o outro produtor. Porque Então, esse outro... ó, que eu conversei, tipo, que talvez é igual é desconhecimento, né? Mas foi a Elisete, que produz de Buritis com maracujá. Ela queria até mandar um vídeo de como ela faz. Ela falando, parece que era manual. E aí, assim, é uma abertura, né, que os produtores têm também, assim, eles foram super bacana. Então, quem for procurar vai conseguir ter esse feedback do produtor. Ela mandou umas fotos depois que eu fui lá, assim, sabe, super interessada. E eu nem imaginava, nem perguntei qual que era o tipo de inseto lá, mas ela disse que tinha até uma parte que ela fazia com a mão mesmo, que tinha que ficar passando a mão. Por isso que eu acredito que seja manual, sim, porque ela fala, não sei o que eu tenho que fazer quantas vezes com a mão. Eu falava, meu. É isso mesmo, professor, é manual mesmo. Às vezes tem até umas dedeiras, mas geralmente é com os dedos mesmo, você toca numa flor, toca na outra, para fazer essa polinização artificial. E o grupo relatou, acho que é da Elisete mesmo, relatou que eles fazem isso, mas infelizmente a produtividade está sendo muito baixa. E foi, agora olhando aqui, realmente é isso mesmo, é o grupo que foi o próprio produtor que produziu as próprias mudas. Comprou lá uma fruta no supermercado, produziu e está com o pomar lá formado a partir dessas mudas. E a... Ó, ué, o Ivanildo cortou, não estou ouvindo. Bom, enquanto o Ivanildo não volta ali, provavelmente aí se ela faz manual, mas se ela tem uma cultivar só na área, é o caso que o professor Ivanildo falou, incompatibilidade, né? Aí, o Ivanildo cortou a sua última fala ali, não, a gente não estava ouvindo, aí eu pedi a palavra aqui, mas depois você pode voltar a falar, tá? Estou só falando ali, nesse caso ali, imagina que ela está fazendo o manual, todo esse trabalho. Agora, reflitam só, se ela tem uma cultivar só realmente, fazendo manual, não adianta, gente, tá? Por causa da incompatibilidade que o professor falou ali. Então, a gente só pode indicar essa manual quando você tem pelo menos 2 materiais na área. Porque é o chamado zigue-zague que a gente fala, né? Aí eu planto uma numa linha, uma na outra. Aí eu saio lá com a mão aqui e venho na outra. E vou fazendo isso aqui até o final da lavoura. Então, é uma prática trabalhosa, e se ela está fazendo em uma só, pelo amor de Deus, ajudem ela rapidinho aí. Inclusive, Luciano, não sei se vocês estão me ouvindo agora, o grupo acho que sugeriu realmente a alternância aí de plantas, sugeriu a alternância das plantas menos produtivas, menos vigorosas, mas o correto mesmo é esse diagnóstico que você falou, ou planta sim, planta não, ou rua sim, rua não, linha sim, linha não, para você fazer esse cruzamento aí. Ou se você tiver esse conhecimento de quais são as plantas que são diferentes umas da outra, você conseguir fazer essa polinização aí cruzada. Mas são diagnósticos que a turma pode decidir lá com o produtor. Então, essas são as possibilidades que vocês terão aí na interferência de vocês. Acho que é o grupo da Aclia, né, Aclia? Você está por aí? Isso mesmo, professor. Isso, né? Então, são possibilidades aí do grupo de vocês. Então, esse contato que se vocês fizerem com o produtor, né, e vocês poderão chegar a essa proposta para eles, né? Olha, a gente, chegamos à conclusão, pode ser um dos problemas, né? Além de outros, mas a gente gostaria de propor essa interferência para vocês. Quem sabe o produtor, né, chega a esse acordo. Não, a gente realmente vamos pegar algumas outras mudas, de outros cultivares diferente e façam aí uma substituição de algumas plantas, né? Eu acho que talvez isso seria uma possibilidade para o produtor. Eu acho que esses meninos também ainda não falaram nada, né? Vocês têm alguma dúvida referente ao trabalho, para perguntar para o professor? Aproveite. Muito bem. Muito bom, professora. Isso mesmo. Estão tudo quietinhos, né? Ou estão aguardando somente o retorno do trabalho para fazer as correções? Vocês podem perguntar, viu, gente?
Isso, Acre, eu finalizei as correções, já estou até anexando aqui os trabalhos, e eu respondi o grupo, como eu não havia corrigido os trabalhos ainda, eu respondi alguns com materiais para leitura, principalmente do grupo Maracujá. Olha, tem muito material de leitura, veio a questão da incompatibilidade genética, para vocês já irem fazendo esse diagnóstico. Mas eu já estou devolvendo agora para vocês esse relatório, mas não pensem que essa devolução é simplesmente para uma nota ou simplesmente uma correção. Não, vocês vão ter que fazer essa correção, porque vocês vão ter que apresentar essa proposta, não só para mim, mas também para o produtor. Então, esse trabalho vocês terão aí ao longo do desenvolver do trabalho, tá bom? Então, para o próximo bimestre, a ideia é que vocês fechem essa proposta antes de fazer esse vídeo para ser divulgado aí para o produtor. Professor, se a gente então quiser pegar e analisar os pontos que você ressaltou no nosso trabalho e já quiser ir arrumando, melhorando, já pode começar a fazer isso, né? Pode. Eu tô devolvendo agora para vocês. Eu não devolvi aí antes porque realmente eu terminei de finalizar as correções agora pela manhã, mas já estou devolvendo para vocês. Não se preocupem não, tá bom? Então, podem fazer as correções sim, não tem problema, mas já estou devolvendo para vocês. Professor, depois de aprovado o trabalho, esse mês de dezembro ainda vai dar para a gente poder gravar o vídeo ou vai ficar para o ano que vem? A gente combinou para o próximo ano. Porque antes também de gravar o vídeo, vocês vão passar por uma banca para apresentar essa proposta, para depois chegar para o produtor. Isso. Até, Andressa, é importante, assim, igual o Ivanildo falou, a proposta de vocês, estando aprovada, né, vamos dizer assim, estando coerente ali, a gente pode já ir acompanhando vocês na confecção do vídeo, não tem problema. Mas a gente já está contando com o vídeo, assim, no finalzinho de dezembro ou lá para fevereiro. Então, a gente não tem pressa com isso. O importante é que a proposta fique bem executada. E aí até vale lembrar que tem um e-mail do ensino dizendo que os diários vão ser fechados agora dia 11, né, por causa que a gente tem uma reunião dia 20, alguma coisa, o ensino precisa apresentar um boletim. Então é importante que vocês já saibam, assim, eu, Ivanildo, estava no terceiro bimestre. Então, estão me ouvindo? Cortou aqui, parece. Cortou sim, Luciano. Aqui, eu estou falando que o Departamento de Ensino nos mandou um e-mail dizendo que no dia 11, e referente às notas do terceiro bimestre. Como essa atividade, ela está... Se a gente não corrigir ela a tempo, eu vou lançar nos diários, aí até vou ver com o professor... Recuperação paralela. O conteúdo foi devolvido aos alunos para... Professor, seu áudio está uma onda, assim, ó. A gente escuta um pouquinho, aí corta. Isso, Luciano. Andressa, fecha seu áudio, eu acho que é isso. Andressa, tenta fechar o seu aí, para ver se melhora. Isso, melhorou agora, gente? Talvez está dando alguma interferência do outro áudio. Não sei como vocês ouviram ou não, deixa eu repetir ali. O Departamento de Ensino nos mandou um e-mail, devido a uma reunião com os pais no final do ano, eles vão fechar os diários no dia 11, agora, né? Referente às notas do terceiro bimestre. Então, essa atividade de vocês, como ela está indo para correção, se ela não voltar a tempo aprovado ali, não tem como a gente pontuar vocês dentro desse bimestre. Então, vocês fiquem cientes que existe uma nota, né? Vocês podem avisar os pais, e nós vamos falar isso também, mas ela não vai constar ali no diário, porque vocês estão corrigindo. Aí nós, os professores, o que eu vou sugerir é que a gente especifique lá recuperação paralela, né? Porque daí o ensino vai entender que aquela atividade está sobre correção, está sobre segunda chamada ali na hora que eles imprimirem. E aí, quando vocês entregarem, a gente vai pedir para abrir os diários novamente e nós vamos lançando para vocês, tá? Mas daí, Andressa, enquanto não tiver aprovado ali, o foco é resolver o que está lá, corrigir os erros que está lá, para depois começar o vídeo, tá? A gente vai acompanhando vocês
nesse trabalho aí, para que o vídeo só inicie quando vocês tiverem uma proposta bem coerente ali para atender o produtor, tá certo? Entendi, professor. Isso, gente. Então, a gente devolvendo aqui o trabalho de vocês, a nota não vai ser fechada em cima dessa primeira correção, tá bom? É importante a gente destacar isso para vocês. A gente vai medir o esforço de vocês aí para as correções desse trabalho, tá bom? E eu vou deixar lá no AVA também as recomendações, né, de sugestão de devolução. Então, tentem devolver o mais rápido possível para a gente ter essa avaliação. Se vocês não conseguirem devolver na semana que vem, então a gente pode conversar aí mais um prazo, mas essas correções, elas são necessárias para que vocês possam aí fazer esse vídeo. Tá? Essa primeira apresentação da proposta é simplesmente para a gente ter uma base do que vocês vão realmente trabalhar com os produtores, ou vão sugerir, né, aí de interferência para os produtores. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sem dúvidas, professora Paula? Então, no meu caso também está certinho. Empreendedorismo, eu já lancei nota para eles, da correção, já tinha feito uma aula com eles também antes da nota, né, para poder tirar dúvidas. Tem alguns... ficou um grupo só que não teve uma nota boa, que foi aquele caso lá que só trabalhou com 2, mas de toda forma, aí vai para também para recuperação, né, paralela ao que tinha que ser feito do trabalho, mas a gente pode ainda conversar, porque agora é mais que eu vou trabalhar o conteúdo com vocês para essa parte do vídeo, tá? Que depende muito do que vocês vão conversar na disciplina de PV. Então, agora o trabalho de empreendedorismo, ele está amarrado com o PV. Se vocês não conseguirem desenvolver com o professor, a gente não vai conseguir ter nota em empreendedorismo também. Aí eu vou usar a fala da Acla ali agora, ó. Vixe! Tem que desenrolar os dois agora para vocês ganharem a nota, hein? Mas tranquilo, gente. Vocês ir consultando o produtor, vão mandando para a gente também as dúvidas, né? Terceiro A e B aí, cada um ao docente aí, vão mandando os esclarecimentos que a gente vai fechando a proposta, tá certo? Se não tiver mais dúvidas, né, professora, a gente vai fechando por ali. A professora Paula vai encaminhar essa gravação. Então, já deixar um recado aqui na gravação para quem não assistiu a aula, né? Preste atenção no que foi destacado aí e agilize para fazer as atividades. Alunos que não têm grupo, procurem indivíduos da tua turma também que não tem grupo, ou de repente um grupo que está começando agora, que está faltando algum integrante ali, e corra atrás, o interesse é seu, tá? Vídeos nós temos para oferecer, mas vocês têm que ir atrás dos docentes, tá? O momento agora é esse, vocês têm que ir atrás para fazer essas atividades. Nós vamos atender vocês até dezembro dentro desse planejamento. Agora, vai chegar um ponto ali que nós vamos estar trabalhando com vídeo, aí não tem como pegar um outro tema, iniciar, aí vai ser uma outra situação que a gente vai tratar. Mas, nesse momento, você que está assistindo essa aula aí gravada, corra atrás o quanto antes, beleza? Por falar nisso, tinham 3 alunos que vieram conversar comigo, não eram, assim, de uma turma só, eram misturados, que disseram que está aqui, mas eu não sei, né, eu acredito que todos vocês estão em grupos aqui, não é já? Tem alguém aqui na aula agora que está sem grupo? Tem, minha gente? Silêncio assim, não? Está quase aquela sessão de espiritismo. Se tem alguém aí me ouvindo, responda. Para que dormiram, pelo amor de Deus. Dos meninos que estão daqui do terceiro B, todos estão em grupo, sim.
Áquila, Analice, a Emily, o João. Veio uma hoje, antes do almoço, e disse que até estaria aqui. Mas igual o professor Luciano falou, né? Se não tem grupo, precisa conversar para a gente formar um grupo novo, ver, né, se dá certo. Eu acredito, professor, que a gente pode formar com menos de 5, né? Nesses casos, uns 3 já dá. Do A, ô Paula, quem entrou em contato comigo, estava até mandando mensagem agora há pouco. Deixa eu só ver aqui. Samira, não sei se foi a mesma aluna que entrou em contato contigo. Ela me Exatamente. mandou para saber do projeto em si. Aí ela até me mandou já quase na hora do almoço. Aí eu falei para ela que ia para aula com a graduação, mas que a partir das 3 estaria aqui para tirar as dúvidas, né? Só que ela não entrou. Né? Eu Foi estou a olhando aqui também, o Emerson que está aí, a Andressa, a Alessandra, a Nalanda, tudo já estão desenvolvendo, né? Então, do A também não tem ninguém sem grupo. Então, foi ela mesma, né, que falou hoje, e foi mais um ou dois também que veio conversar comigo, que estava sem grupo, mas, assim, eu não resolvi, porque eu falei, nós vamos ter aula para eles participarem, né? Eles confirmaram que viriam, vamos aguardar de novo, né? Tranquilo, então. Então tá jóia, gente. A gente aguarda vocês aí. Eu já estou devolvendo aqui os relatórios aí para a turma. E aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato aí por e-mail. Os líderes aí dos grupos, eu até autorizei os líderes aí, talvez até mandar mensagem pelo WhatsApp. Podem mandar, viu? Não sendo depois das 6 nem antes das 7 da manhã, tá tudo certo. Mas vocês podem entrar em contato quanto antes para fazer essas correções aí, tá bom? Então é isso, professora. Luciano. Aqui também, tudo certo, tá? Obrigada. Até mais. Até mais, então, gente. Tenha uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, Boa tarde. professora. Tchau. Tchau, tenha uma boa tarde. Tchau, até mais.